amadinhos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos Martins. Hoje trabalharemos, dando a sequência da sintaxe, Já trabalhamos aqui frase, oração e período, e hoje nós vamos estudar o período composto, beleza? Então, aula 38.1, período composto. Vamos lá? Temos aqui, amadinho, o período simples e período composto. Primeiramente, vamos ler um trechinho, daqui da Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De cor eram os olhos de minha mãe? De que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, custei a reconhecer o quarto da nova casa em que estava morando e não conseguia me lembrar como havia chegado até ali. E a insistente pergunta, martelando, de que cor eram os olhos de minha mãe? Aquela indagação havia surgido há dias, há meses, posso dizer. Entre um afazer e outro, eu me perguntava, pensando de que cor seriam os olhos de minha mãe. E o que a princípio tinha sido um mero pensamento interrogativo, naquela noite se transformou em uma dolorosa pergunta carregada de um tom acusatório. Então, eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe? Sendo a primeira de 7 filhas, desde cedo busquei dar conta de minhas próprias dificuldades. Cresci rápido, passando por uma breve adolescência. Sempre ao lado de minha mãe, aprendi a conhecê-la. Então, aqui um trechinho, da obra da nossa autora Conceição Evaristo. Vamos lá, então, amadinho, para a nossa árvore do conhecimento com a temática período simples e período composto. Vamos recordar, então, lembrando, vamos lá, frase. Qual é o conceito, amadinho, que você construiu de frase? Lá no nivelamento a gente teve uma aula sobre frase, oração e período. Vamos recordar, então? O que é frase? Não adianta olhar no caderno, eu quero que você me responda. O que é frase? O que é necessário para ser frase? A frase ela pode ser formada por uma palavra, por 2 palavras ou mais, ou várias palavras. Mas só que ela tem que ter sentido completo, tá bom? Transmitir uma mensagem é uma frase. A frase, ela pode ter verbo ou não, tá certo? Então, se eu falo assim, bom dia, é uma frase. Se eu falo, olá, amadinhos, é também outra frase, tá certo? Então, se eu falo, a Thaísa chegou cedo. Olha só a Thaísa, a professora Thaísa aí, ó. Tem também a Thaís, aluna da nossa amiga Amadinha. Berenice, tá prestando atenção, Berenice? Eu falei que hoje eu tocaria no seu nome. Então, o que é frase? Frase é todo enunciado linguístico que tem sentido completo, Frase pode ou não ter verbo. Então, aqui um trechinho para você perceber aqui no poema, nesse texto de Carlos Drummond de Andrade, nós temos o seguinte. Que susto, Teobaldo! Caía uma chuva fina. Noite linda, que rapaz ignorante. Eita vida besta, meu Deus. Olha só, que tem vários. Esse último trechinho aqui. Eita vida besta, meu Deus. É de uma cidadezinha qualquer, tá bom? Do poema de Carlos Drummond de Andrade. Então, quando eu falo bem assim, que susto, Teobaldo, é uma frase. Caía uma chuva fina. Aqui você percebe que na primeira não aparece verbo, Não tem verbo, preste atenção, não aparece a ausência de verbo. Mas aqui, ó, caía uma chuva fina, caía é verbo.
Aqui é uma frase com verbo. Noite linda, também não aparece verbo, só tem nomes. Que rapaz ignorante, também, amadinho, só tem nome. Eita vida besta, meu Deus, também só tem nome. Então, aqui só teve uma frase que veio com a presença de verbo. Mas todas, cada uma dessas, são o quê? Frases, tá bom? Todas têm um sentido completo. Todas são capazes de informar, passar uma mensagem. A frase nominal, como diz assim, né? A frase, ela pode ter verbo ou não. Se é só formada por nomes, eu falo que é frase nominal. Tá aqui, ó. Cuidado! Belo serviço seu. Que letra bonita! Que menina simpática! Que rapaz elegante! Então, olha só, já prestaram atenção? Frases nominais. Frase verbal. Ó, já na frase verbal vai ter a presença do verbo. Ó. Os filhos saíram para jantar. Olha aqui o verbo sair. Eu fiz o bolo de chocolate. Olha aqui o verbo fazer. Então, uma frase pode conter uma ou mais orações, pois cada verbo possui a sua própria oração. Então, neste caso aqui, quando eu falo os filhos saíram para jantar, eu tenho aqui o verbo, é uma frase verbal. Eu fiz um bolo de chocolate, é uma frase verbal. Se é uma frase verbal, ela é oração, tá certo? Então, aqui nós temos o conceito de oração. É uma unidade sintática que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal, tá certo? Quando toda oração possui um sujeito, o ser sobre quem se declara algo é fundamental que haja o quê? O predicado, o que se declara sobre o sujeito. Então, nós temos aqui, estamos indo. Quem, né, fala estamos? A gente vai ver pela desinência, modo, número, pessoa, né? Nós temos aqui, ó, desinência, número pessoal. Quem é a primeira pessoa? Nós, tá certo? Então, aqui, ó, eu posso dizer assim, nós estamos, olha bem, não repare a letra, indo. Olha bem aqui, amadinho, ó, nós, tá certo? Nós é o sujeito, beleza? Então, o sujeito não apareceu, então ele está oculto, tá certo? Ele tá, aqui dá para saber quem é. E quem é o predicado da oração? Estamos indo, tá certo? Quem está indo? Nós. Vamos lá. Oração. Aqui eu tenho analisando a oração no poema, que é um gênero textual. Eu falo, tu ouves, ele cala. Eu procuro, tu indagas, ele esconde. Eu planto, viu só? Então, cada linha desse poema, eu tenho uma oração, tá certo? Eu coloquei um pontinho aqui, mas esse poema de Afonso Romano de Santana só vai ter a pontuação no final. Então, aqui é da questão da estrutura, da estética do autor. Oração é uma frase, né? É uma frase com um verbo. Então, o que é oração? É um enunciado que gira em torno de um verbo, tá certo? Ó, eu vou estudar para a prova hoje à noite, ó. Aqui, ó, formando o quê? Uma locução verbal, tá? Aí tem uma outra. Sim, eu vi a moça. Olha aqui o verbo, também é oração. Frase com duas orações, ó. Duas formas ou mais formas verbais integrantes de uma locução verbal. Temos aqui, ó. Hoje eu vou à casa de Amanda para estudarmos para a prova. Então, aqui eu tenho duas orações aqui, ó. Tá certo? A primeira oração. Hoje eu vou à casa de Amanda.
a segunda oração, para estudarmos para a prova. Tá certo? Vamos lá. Frase com 3 orações. Você vai perceber a quantidade de oração, amadinho, pela quantidade de verbo que aparecer na oração, no enunciado. Eu vou sair com a Sara para a prova de geografia. Ela vai me ajudar, ok? Porque entende muito bem a matéria. Então, você percebe aí, ó, tem mais de 3 orações. Ó. Ela vai me ajudar porque entende muito bem a matéria. Tá bom? Oração enunciado com verbo ou locução verbal. Vamos analisar aqui nessa tirinha, amadinhos. Aqui, ó. Um personagem muito conhecido que é a Magali. Qual é a característica da Magali? Que ela é gulosa, ela come bem, né? Nós temos aqui, ó. Eu quero eu quero um sorvete de casquinha. Com quantas bolas? Todas. Olha só. Ô bichinha esfomeada, né? Gulosinha. Vou gritar para todos ouvirem que estou sabendo o que acontece ao anoitecer. Então, assim, vou gritar. Eu tenho uma locução verbal. Aqui, ouvir, uma forma verbal. Estou sabendo, locução verbal. Acontece e anoitecer, uma forma verbal. Oração também. Aí, chegando aqui, período. Ai, período. Eu já falei de frase, já falei de oração. Agora chegou o período. O que é um período? O período é formado por oração. Se o período é formado por oração, então já sabe que vai ser uma frase com verbo. Tá bom, Amadinho? Tira essa interrogação, essa fumacinha que está na cabeça de vocês. Tá certo? Então, nós temos aqui o seguinte, período toda frase que é formada por uma ou mais de uma orações é chamada de quê? De período. Eles podem ser simples, se aparecer apenas uma oração, ou pode ser composto quando apresentar mais de uma oração. Tá certo? Aí você tem aqui, ó. Vamos ver um nome bem simples. Aqui, ó. Ana, Júlia, chegou. Bem aqui, bem imprensadinho. Aqui, ó, Ana Júlia chegou. Eu só tenho uma oração. Então, se só tenho uma oração, porque eu só tenho uma presença de um verbo, não é isso? Então, aqui é um período simples. Aí eu coloco aqui período simples, que é formado apenas por uma oração. Estão entendendo, amadinhos? Certinho? Beleza? Então, vamos dar sequência aqui. Agora eu falo bem assim, ó. Vamos ver aqui. Vamos pegar o nome da Berenice aqui. Berenice estuda e trabalha. Ok? Muito. A Berenice estuda e trabalha muito, a Berenice. Ó. Então, a Berenice, ela estuda. Tá aqui o primeiro verbo. E ela também trabalha. E trabalha muito a Berenice, amadinhos. Tá certo? Então, aqui, ó, eu tenho 2 orações. Tá certo? Então, quando apresentar 2 orações, eu tenho o quê? Período composto. Período composto porque é formado por mais de uma oração. Aí, quando eu tenho um período simples, é apenas uma oração. E essa oração é chamada de oração absoluta. Beleza? Vamos lá, então. Período simples e período composto. Olha só.
é a frase constituída de uma ou mais orações, formando um todo com sentido completo. Olha o período simples, constituído apenas por uma oração e recebe o nome de oração absoluta. Eu não tinha falado ainda há pouco? Quando apresenta apenas uma oração, você vai ver que só vai ter um verbo, é um período simples. Então, oração absoluta. Não é assim que fala? Amado? Estão lembrando? Tô aqui com vocês recordando, né? De tudo, para você não esquecer mais essa questão aí. Beleza? Vamos lá, então. Dando sequência aqui sobre essa questão. Nós temos o período composto, quando contém duas ou mais orações. Duas ou mais orações. Beleza? Certinho? Então, vamos lá. Nós temos aqui o seguinte. Período simples é constituído por apenas uma oração que recebe o nome de oração absoluta. Já foi falado. Olha só. As plantas necessitam de cuidados. Olha bem. Quem gosta de planta? Olha outra aqui, ó. O gado está vacinado. Então, você tem aqui, ó, necessitam e está. Então, apareceu só um verbo. Então, eu tenho uma oração absoluta. Vamos ver a outra aqui. O período composto é constituído por duas ou mais orações. Ó, eu adoro ler, ir ao cinema e ouvir música. Então, nós temos aí, ó, o verbos ler, adorar, ir, ouvir música. Não é isso? Tem o quê? 4 orações. Então, o período é o quê? Composto. Não é isso, amadinho? Período composto? Muito bem. Agora, amados, vamos por exemplo, né? Porque eu estou tentando lembrar o nome, né? De uma aluna, não sei se é a Thaís. A Thaís chegou atrasada. A Thaís está aí? Matheus chegou atrasado. Matheus está aí? Matheus está assistindo a aula? Ó, Matheus, preste atenção. O que mais que nós temos? Quais são os alunos queridinhos? Aqui. Olha só. Minha saúde melhorou depois que comecei a frequentar a academia. Ó, praticar academia é muito bom, né? Fazer exercício. E melhora mesmo. Eu sou prova disso. Eu adoro ler, ir ao cinema, ouvir música. Período composto. Comprei verduras e carne para fazer o almoço de amanhã. Olha só, comprei e fazer. Mais de um verbo, né? Então, 2 orações. Estudei muito e por isso fui bem na prova. Tudo período composto aqui para vocês. Olha aqui. Alguém conhece essa imagem aí? Conhece? Não conhece? Isso daqui é a ponte, né? Do Rio Madeira. Belezinha? Então, vamos lá. O Rio Madeira está seco. Ó, apenas um verbo. Período simples, uma oração. Viajaremos na próxima semana. Só tem um verbo, né? Uma oração. E agora a locução verbal. Vamos viajar na próxima semana. Ó, vamos viajar é uma locução verbal. Tá certo? Mas aqui a Amadinha está dando um recado muito importante para vocês. Olha bem o que está dizendo aqui, ó. Ó, atenção, presta atenção. Pode ser classificado em período composto por coordenação e período composto por subordinação. Tá certo? O período. Tá bom? Agora sim. Ariane, você aí do lado, tá tudo bem contigo? Bianca, Elisângela, Emily. Estão entendendo, né? Então, vamos lá.
Período composto por coordenação. Suas orações são sintaticamente independentes, tá certo? E coordenadas, pois ligam pelo sentido através de uma conjunção coordenativa. Vamos lá. Acordei, tomei café e apanhei o ônibus. Olha só. Acordei, tomei café e apanhei. Eu posso falar, apanhei o ônibus, eu entendi. Então, elas são livres, né? Independentes sintaticamente, tá certo? Então, elas são período composto por coordenação. Coordenadas e independentes. Ó, uma coisa que eu quero falar para vocês. Ó, acordei é uma oração, tomei café é outra oração, apanhei o ônibus é outra oração. Nós temos 3 orações aqui. A primeira e a segunda, eu vou chamá-las de orações assindéticas. Assindética, porque não tem o quê? Síndeto, né? Não tem conectivo. Ou seja, esse daqui, ó, esse ezinho aqui é uma conjunção, tá certo? Então, essa parte aqui, eu vou chamar a oração coordenada assindética aditiva. Por quê? Esse E dá ideia de soma, tá bom? De adição. Então, duas apagando aqui para ficar melhor. Tem 2 orações coordenadas assindéticas e uma oração coordenada sindética, que é apanhei ônibus. Vamos ver outra aqui, ó. Viu o filme, mas não compreendeu o enredo. Ah, viu o filme. Olha só. O maisinho aqui. Então, esta é a primeira oração coordenada assindética, porque não tem, tá bom? Não tem conjunção. E, ó, essa outra aqui que apareceu a conjunção é coordenada sindética adversativa. Vou apagar aqui para ficar melhor. E aqui tem uma explicaçãozinha. Uma oração coordenada sindética e uma oração coordenada sindética. Que é, mas não compreendeu o enredo. Aqui as orações coordenadas, né? Nós temos as assindéticas, que serão sem conjunção. Assindética, se há, olha só, é da ideia de negação, né? Assindética, vamos falar assim, normal, pessoa normal. Aí, quando eu falo anormal, olha só que não tem normalidade, né? Beleza? Então, sindética com conjunção. Então, se eu tenho uma sindética com conjunção, a classificação é: primeira, aditiva, da ideia de soma. Adversativa, oposição. Explicativa, o próprio nome já diz tudo, explicação. Alternativa é alternância. E conclusiva, conclusão. Olha aqui no quadro. Ó, aditiva, exprime ideia de soma. Faço natação e judô. Tá aqui, ó, o ezinho. Adversativa, expressa ideia de adversidade ou contrariedade, né? Vou ao casamento, todavia não posso ficar para a festa. Então, tá, olha aqui, ó, a parte que está contrariando. A alternativa vai exprimir uma ideia de alternância, de escolha. Vamos ao cinema hoje, quer você queira, quer não. Tá bom? Aí, conclusiva, vão exprimir ideia de conclusão. Está chovendo, portanto, não vamos ao parque. Tá? Já foi concluído. Explicativa, vai exprimir ideia de explicação ou justificativa. Estou atrasada, na verdade, adormeci. Beleza? Vamos lá então, amadinhos. Período composto por subordinação. É aquele cujas orações dependem sintaticamente uma da outra para que faça o quê? Sentido. Vamos lá. Só quando, vamos comparar 2 aqui, ó. Só quando terminamos o namoro, percebi que gostava tanto dele. Ó, período composto por subordinação. A outra. Compõe e canta suas canções. Período composto por coordenação. Por aí, quando eu falo compõe, ela sozinha já o quê? Ela já passa, né? Já tem sentido,
e canta suas canções também são independentes sintaticamente. Já na primeira vai ter uma dependência sintática, tá bom? Então, vamos lá. O período composto por subordinação é formado por oração principal e pela oração subordinada. Nós temos aqui a oração subordinada, tem uma função sintática em relação à oração principal. Aqui você tem o seguinte, quero. Quando você fala quero o quê, né? Que ele volte. Presta atenção, amadinho. Nós temos aqui, ó, a primeira oração principal, que é o quero, né? Que ele volte à oração subordinada, porque ela que vai complementar o sentido da primeira oração. Lembra lá no período simples, né? Quando você quero, vamos supor assim, quero o seu beijo. Quero o seu beijo, presta atenção. Aí é o período simples. Quero é verbo transitivo direto. Seu beijo está completando o sentido do verbo querer. Aí é período simples. Aí eu tenho assim, quero que você me beije. Que você me beije. Ó, que você me beije vai completar o verbo querer. Mas como não está escrito aqui, eu vou colocar assim. Quero que ele volte. Então, que ele volte, está aqui o verbo. Ó. Esta oração está completando o sentido da primeira. Então, a segunda é a oração subordinada. Tá certo? Vai ter uma dependência sintática. Aí tem dependência sintática. Sintática por quê? Essa daí vai ser a oração subordinada objetiva direta, porque vai ter função de objeto direto. Beleza? Não sei dizer para onde ele foi, ó. Não sei dizer é a oração principal, para onde ele foi é a oração subordinada. Logo, as duas orações, né? Tem período composto por subordinação. Aí, quais são, né, as orações subordinadas? Ó, são 3. Presta atenção. Uma vai ter função de substantivo, a outra vai ter função de adjetivo e a outra, né, de advérbio. Nós temos aqui orações substantivas. As orações subordinadas substantivas exercem função de substantivo. As adjetivas, né, exerce função de adjetivo e as adverbiais, as orações vão exercer a função de advérbio. Tá certo? Muito bem. Então, para fixar, o que nós temos aqui, amadinhos? Ó, toda oração está centrada no verbo ou numa locução verbal. Tá certo? A maneira prática de saber quantas orações existem num período é contar os verbos ou locuções verbais. Vou fazer aqui nesse cantinho, tá bom? Ó, vou pegar nome de alguém daí de uma turma do primeiro ano. Possa ser que tenha mais de uma, tá certo? Vou usar aqui o nome da Ana Larissa. Olha lá, Ana Larissa, aqui, ó. Olha só. Ana Larissa é estudiosa. Isso procede? Ana Larissa é estudiosa? Aí eu pergunto a vocês. Esse enunciado que eu fiz é o quê? Frase, oração, período. Eu posso dizer que é uma frase? Posso, porque não tem sentido completo? Eu posso dizer que é uma frase. Aí eu posso dizer que é oração? Também posso dizer que é oração, porque tem aqui a presença do verbo. Eu posso dizer que é um período? Posso dizer que é um período, porque aqui é um período simples, porque é formado por uma oração. Tá certo? Vamos ver agora o Mateus. Vamos lá, Mateus. Mateus. Deixa eu ver. Mateus
Deixa eu ver. Fez a prova, mas não o quê? Conseguiu uma boa nota, um bom resultado, não tem problema, tá certo? Então, aqui eu tenho fez e conseguiu, tá certo? Aqui na frase do Mateus eu tenho um período composto, tá certo? Um período composto por coordenação. Se eu falo assim, Mateus fez a prova, entendi. Mateus não conseguiu a aprovação, ou melhor, uma boa nota, eu também entendi. Então, elas são independentes sintaticamente. Beleza? Muito fácil, né? Facinho. Olha, eu falo para os amadinhos, preste atenção. A Laísa, o Cauã, Geiciele, Isabela, Emily, Elisângela, Bianca e Ariane, que não fiquem tristes, tá bom? Que na próxima aula eu vou usar o nome de vocês nos exemplos, tá bom? Amadinhos, vamos lá para o nosso momento de quê? Hora de produzir. É o trabalhando o gênero. Nós temos aqui o seguinte. Olha aqui na nossa produção, no trabalhando o gênero. Ó, oração é todo conjunto linguístico que se estrutura em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Se eu falo assim, a Ariane vai viajar mais tarde. Vai viajar mais tarde. Ó, vai viajar. Tem uma locução verbal. É uma oração? É. Tá certo? É uma frase? É. Por que é uma oração? Porque tem uma locução verbal. Aí eu coloco bem assim, amadinhos. Ariane viajará mais tarde. É uma oração? É uma oração. Por quê? Tem um verbo, né? Viajará. Beleza? Só para você não entender mais essa questão de oração, tá bom? Tem verbo, é oração. Agora é com você. Escolha uma música, identifique na letra as orações. Ó, depois você vai transcrevê-las para a folha A4, ou melhor, né? Ou você vai escolher uma outra folha, qualquer folha, mas é importante fazer atividade. Você vai circular uma bem, sabe, aquela atividade bem simples, mesmo lá do ensino fundamental 1, tá certo? Pesquise letras de música na internet e videoaulas, tá certo? Então, amadinhos, presta atenção aqui para não esquecer, tá bom? Pode ser qualquer música, qualquer estilo de música. Você vai procurar, vai identificar o verbo, tá bom? E circular, beleza? Então, recordando aqui para vocês, tá? Aí alguns estão dizendo assim, poxa, a professora não falou meu nome. É porque uma professora presencial enviou para mim. Aí pediu assim, dá um alôzinho para os meus amadinhos. É, por isso que eu falei o nome da Ariane, da Thaís, do Mateus, da Ana Larissa, tá certo? Então, Ana Larissa, o que é frase? Diz aí. Ariane, você prestou atenção? Mateus? Cauã? Todo mundo já sabe fazer a diferença de todos? Então, frase, olha só, é um enunciado de sentido completo. Ela pode ter verbo ou não. Oração, para ser oração é necessária a presença do verbo. E período é formado por oração, que pode ser, período é formado por oração, que se tiver mais de uma oração, período composto. Se tiver apenas uma oração, período simples. E quando é formado apenas por uma oração, né, é período simples, é uma oração absoluta, certinho? Então, amadinhos, ficamos por aqui. Daqui a pouco eu retorno para a nossa revisão. Até lá!